Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar das gêmeas Brittany e Abby. Elas se tratam realmente de gêmeas de duas cabeças, é um fato real que virou até mesmo uma série de televisão nos Estados Unidos, né? E elas estão sendo trazidas a vocês aqui como uma forma de reforçar uma prova que eu trarei logo em seguida sobre um fenômeno também descoberto na Patagônia. Sobre elas eu voltarei a falar no final desse vídeo com mais detalhes, mas o que me traz até vocês é o que se encontra atualmente em um museu modesto em Baltimore, nos Estados Unidos, onde estão expostos os restos de um homem de duas cabeças. Mas não é um homem comum, é um homem gigante com 3,66 metros de altura. Notem a curiosidade desse número. Ele é, na verdade, um autêntico fenômeno da natureza, não somente então por conta das duas cabeças, mas por conta da sua enorme estatura. Então ele se trata de algo extraordinário, cujas origens remontam às descobertas feitas por Magalhães no ano de 1500, né? Quando ele chegou ao litoral da Patagônia Argentina durante uma expedição que buscava uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. A partir disso, ele abriu uma rota que começou a ser cada vez mais frequentada. As lendas situam Cap d'Oie, o gigante de duas cabeças, então na região patagônica. Mas não há registros que permitam estabelecer sua procedência com precisão exata. Por isso, a sua existência é explicada por duas histórias diferentes. Uma delas diz que Cap d'Oie, e faço um adendo, Cap d'Oie significa gigante de duas cabeças, né? É que ele foi encontrado por marinheiros espanhóis um século depois de Magalhães visitar as praias do sul argentino, então isso em 1670. Essa história diz que ele teria sido capturado com vida e transportado em um navio, onde acabou ocorrendo uma luta entre ele e os marinheiros, e ele acabou morrendo perfurado por uma lança enquanto lutava por sua liberdade. Uma outra história conta que o gigante de duas cabeças já foi encontrado morto em uma praia com essa lança atravessada no peito. Então, de acordo com essa versão, ele seria oriundo de terras paraguaias, onde foi mumificado por nativos do local que o adoravam como uma espécie de deus, uma divindade. Então, veja só a curiosidade envolta nisso aí. O hollywoodiano Jack, o Caçador de Gigantes, que é um filme de aventura de 2013, dirigido por Bryan Singer, tem nele um líder dos gigantes, né, que possuía também duas cabeças. O roteiro é uma adaptação cinematográfica da história clássica João e Pé de Feijão, que todo mundo conhece. Inclusive eu comento sobre ela na comunidade fechada. Na língua inglesa, Jack é uma alcunha para John, que aportuguesado é João. E pelo que nós estamos vendo, então, a realidade, como eu sempre digo, é muitas vezes pior do que a ficção. E não é só na Patagônia que nós vemos coisas semelhantes. Por exemplo, há estátuas de estranhas criaturas de duas cabeças que são artefatos muito antigos encontrados na Jordânia, no Oriente Médio. Esses artefatos que vocês estão vendo na tela foram encontrados durante trabalhos arqueológicos no território do antigo povoado Ain Ghazal, que remonta ao período neolítico. As próprias estátuas foram feitas de gesso, são um total de 3 dezenas de obras semelhantes de artes antigas encontradas lá, né? E além disso, então, uma parte delas não tinha membros e outra parte não tinha nem cabeça. Então seria como se fossem estatuetas de duas cabeças, às vezes de uma cabeça, mas não tinha pernas, não tinha braço. E como se não fosse curioso o suficiente, essas estátuas mutantes de duas cabeças têm olhos elípticos, né, ao estilo de lagarto, e orifícios auriculares muito estranhos, né? Então não existiam orelhas, também como acontece nos lagartos. Os pesquisadores sugeriram que, se as criaturas retratadas não forem fruto da imaginação de escultores antigos, então elas poderiam representar alguma espécie de raça antiga que se perdeu, que se extinguiu
na Jordânia. E isso então nos traz de volta, por fim, à história das gêmeas de duas cabeças, Abigail Lorraine Ebb Hensel e Brittany Lee Hensel. Elas nasceram em 7 de março de 1990, né? E aí, como a história anterior era muito difícil de acreditar, eu tinha que trazer algo que está acontecendo na atualidade. Então, nada melhor do que um caso atual, que virou até documentário, para provar que realmente é possível a ocorrência genética de duas cabeças. A Abigail e Brittany são gêmeas dicefálicas para pagos, que significa que são gêmeas siamesas, cada uma possuindo uma cabeça separada, porém com corpos unidos. Elas são altamente simétricas para gêmeas siamesas e dão a impressão que dividem todo o corpo, mas na verdade vários dos órgãos vitais delas se dobraram, com cada gêmea possuindo, por exemplo, um coração, um pulmão, estômago, coluna e medula espinhal separados. Cada gêmea controla sua metade do corpo, operando um dos braços e uma das pernas. Isso significa que quando elas foram crianças, obviamente a aprendizagem inicial dos processos motores, físicos, coordenação corporal, como bater palmas, engatinhar, andar, né, foram mais dificultosas, enquanto que, por outro lado, cada uma é capaz de comer e escrever separadamente e simultaneamente. Então, atividades como corrida e natação, por outro lado, acabam tendo de ser coordenadas simetricamente. Então, apesar da curiosidade que sua condição tem gerado, as gêmeas não receberam muita atenção. Foi relativamente pouca atenção da imprensa até que elas atingiram a idade adulta. E aí, aos 16 anos de idade, elas deram uma entrevista na The Learning Channel em 17 de dezembro de 2006, mais exatamente, em que elas discutiram os aspectos de suas vidas diárias, planos para o futuro, e acabaram, então, depois estrelando sua própria série de TV no TLC, em 2012. Elas até tiveram namorados, né? O que, evidentemente, gerou alguns problemas, mas sim, elas tiveram namorados, que é uma curiosidade que todo mundo, evidentemente, deve ter. Mas o caso delas não é único, exclusivo, né? Vocês veem aí, por exemplo, as irmãs Hilton, que também tinham condição muito semelhante à delas, né, das irmãs Brittany e Ebb, e as irmãs Hilton também acabaram tendo um relacionamento, se casaram e tiveram aí uma vida bastante longa. É muito difícil de acreditar na existência de gigantes, ainda mais gigantes de duas cabeças. Mas as pessoas, às vezes, podem se deparar com casos desse da Patagônia, porque isso não acabou dentro de uma instituição smithsoniana, isso está num museu particular em Baltimore, e aí acaba não chamando muita atenção, mas pode ser visitado por quem desejar. Pessoal, muito do que existe no mundo é escondido de nós. Nós não sabemos nenhuma parte da realidade do que realmente aconteceu. Ao menos não os detalhes, né? A grosso modo, quem pesquisa encontra muita informação. Eu deixo esse tema aí para vocês refletirem. Convido vocês a se inscreverem no Patreon. Agora nós temos aí um canal no Patreon também, que não tem nada a ver com a comunidade fechada, tá, pessoal? São vídeos diferenciados. E deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.